Começa hoje a sabatina do Jornal Nacional com os presidenciáveis, com Lula e Bolsonaro. Mas por que os dois candidatos que tão mal falam da Globo decidiram ir ao programa? Vem comigo que eu vou contar pra você. E você que está assistindo esse vídeo e não conhece o canal do Deilo César, se inscreva aí no nosso canal, ative a notificação, porque estamos fazendo uma cobertura exclusiva em primeira mão com as eleições 2022 na televisão. E também temos textos e vídeos sobre famosos, novelas, televisão. Então, tudo sobre esses ambientes de televisão você vê aqui no canal do Deilo César. Se inscreva, ative a notificação, porque a gente fala de política, de eleição, a cobertura dos jornais, trazemos pautas exclusivas e também falamos do universo da televisão. Então vem comigo que vai ter muita coisa boa. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva aí, ative a notificação, porque tem vídeo novo todos os dias. Mas hoje começa, nessa segunda-feira, quem já viu, tá vendo o vídeo depois, né? Nessa segunda-feira começa as sabatinas do Jornal Nacional. E o primeiro a ser entrevistado é o presidente Jair Bolsonaro, que deu certa canseira na Globo, mas aceitou participar da sabatina. Além dele, Lula vai ser entrevistado na quinta-feira, dia 25, também aceitou o convite. Vamos falar primeiro do Bolsonaro, que deu muito trabalho. A Globo convidou os candidatos, 5 primeiros colocados na pesquisa Datafolha de julho, quando ainda havia o nome de André Janones na lista. Então André Janones apareceu na lista, convidou os 5 primeiros colocados, Lula, Bolsonaro, Ciro, Janones e Tebet, para participarem da sabatina no JN. Criou-se a regra e fez os sorteios de qual ordem seriam os candidatos. O primeiro Bolsonaro, segundo Janones, terceiro Ciro, quarto Lula e quinto Simone Tebet. Com a saída do Janones, que seria na terça, o Ciro saltou para a terça e a quarta-feira ficou livre, porque tem futebol. Então a Globo quis dar o mesmo horário para cada um dos 4 colocados da pesquisa Datafolha. Havia um prazo para que os candidatos respondessem se iriam ou não à sabatina. Bolsonaro chegou a dizer que não iria, segundo a Globo. A Globo soltou nota, meia-noite e pouquinho, logo depois que terminou o prazo, dizendo que Bolsonaro não havia concordado com as regras e não participaria da sabatina. Por quê? Eu contei em primeira mão lá no Na Telinha, onde eu tenho uma coluna sobre eleições 2022, que Bolsonaro fez um pedido que a Globo não topou. Ele queria ser entrevistado por Bonner e Renata no Palácio da Alvorada, onde ele mora, por ser presidente. Bolsonaro alegou que esse havia sido o critério da Globo desde que iniciaram as sabatinas. A Globo começou a sabatina em 2002, que não tinha reeleição. Em 2006, Lula foi entrevistado no Palácio da Alvorada e em 2014, Dilma também foi. Dessa vez, no entanto, a Globo disse que não. Ela alegou que, após a eleição de 2014, a direção de jornalismo do canal entendeu que, para ser mais justo, todos os candidatos teriam que estar na bancada do Jornal Nacional, mesmo quem estivesse disputando a reeleição, por conta do clima, para não haver proteção, para não haver um outro ambiente. Em 2018 não houve problema, afinal de contas não havia reeleição. A Dilma tinha sofrido impeachment, o Temer não tentou reeleição, então foram só candidatos novos. Mas 2022 coincidiu justamente em Bolsonaro, que trata-se como grande inimigo da emissora, dele não ter essa oportunidade. Então ele cancelou a participação dele. Mas horas depois, cerca de 12 horas depois, 10 horas depois, na manhã do dia seguinte, a equipe do Bolsonaro mandou um e-mail para a Globo, que o Na Telinha, eu tive acesso e publiquei no Na Telinha, concordando com as regras, dizendo que fez uma solicitação, não foi atendida, mas concordava com as regras. Com isso, a Globo voltou atrás, divulgou uma nota oficial confirmando a presença de Bolsonaro para este dia 22. É preciso lembrar que Bolsonaro disse várias vezes durante a gestão dele não suportar a Globo. Eu estou soltando hoje, ao longo do dia, várias reportagens sobre a relação conflituosa Bolsonaro e Globo lá na minha coluna na Telinha. Inclusive, nós vamos lembrar em 2018 a participação do Bolsonaro, em que ele disse que a Globo recebia bilhões em publicidade que ele ia cortar, em que ele mostrou um suposto livro didático falando do kit gay e que deixou o William Bonner furioso porque feria as regras, ele não podia mostrar nenhum material visual. Ele bateu boca com a Renata Vasconcelos quando ele disse que a Renata ganhava menos do que o Bonner e ela ficou
fora de si, falou um monte para ele, nós vamos publicar lá, vai estar na minha coluna no Na Telinha, é só você correr lá no Na Telinha que você vai ver a minha coluna das eleições. E ao longo do mandato dele, Bolsonaro falou muito mal da Globo. Falou que a Globo tinha mamata, ameaçou cancelar a concessão da Globo por diversas vezes. Ele fez essa ameaça. Ele gravou um vídeo de madrugada em outro país quando a Globo fez a denúncia sobre o caso do porteiro do condomínio dele que recebeu o miliciano acusado de ter matado a Marielle, que envolveu o nome da família do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou fora de si, chamou a Globo de patifaria, foi um escândalo. São muitos os momentos de tensão entre Globo e Bolsonaro. Por isso que os olhos do Brasil vão estar atentos a este momento, como vai estar atento na quinta-feira. Não só porque o Lula é líder das pesquisas e o Bolsonaro é segundo colocado, mas porque assim como o Bolsonaro, o Lula vem numa trajetória de críticas à Globo em muito tempo. Principalmente de 2014 para cá, na cobertura que a Globo fez da Lava Jato, em que, segundo ele, foi uma cobertura política e que não criticava a Lava Jato por descumprir as leis. Para quem não lembra, Lula foi investigado na Lava Jato, que o juiz era o Sérgio Moro, foi condenado em primeira instância, mantida a condenação em segunda instância, mas revertida em terceira instância, porque o Moro foi considerado parcial depois que saíram as denúncias da Vaza Jato, que foram hackers que invadiram os aparelhos celulares dos procuradores da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, e revelou conversas que um juiz não pode ter com a promotoria. E aí cancelou todo o processo. A Globo também fez a cobertura da Vaza Jato. O primeiro que soltou foi o Intercept Brasil, mas a Globo fez a cobertura da Vaza Jato. Noticiou o Lula saindo da prisão, vem dando o mesmo espaço para o Lula desde então, mas desde que saiu da cadeia o Lula é taxativo e diz que não frequenta a Globo enquanto não houver um pedido de desculpas. Bial convidou Lula falou que não participaria da entrevista, negou, o Haddad foi, mas o Lula não foi. Ele não foi à sabatina da Globo News na central das eleições. No mesmo horário que estava tendo a sabatina, ele foi na sabatina do UOL, na mesma semana, não foi no mesmo horário, na mesma semana. Foi a sabatina do UOL, mas não participou da sabatina da Globo News, mas aceitou o Jornal Nacional, sem que a Globo lhe pedisse desculpa. Inclusive, ele já criticou o William Bonner pessoalmente, dizendo que o Bonner deveria dar um tempo e pedir desculpas públicas a ele no Jornal Nacional. Mesmo com Lula falando mal da Globo e com Bolsonaro falando mal da Globo, os dois estarão no Jornal Nacional nessa semana, por isso os olhos do mundo estarão voltados para isso. E eu digo porque Lula e Bolsonaro estarão no Jornal Nacional, mesmo falando mal constantemente do jornal, da Globo e do William Bonner. Numa campanha em que tudo pode acontecer, neste momento, o Lula tem chance de vencer no primeiro turno e o Bolsonaro tem chance de evitar a vitória do Lula no primeiro turno, ganhar fôlego e tentar ganhar no segundo turno. Pequenos detalhes fazem a diferença. Os dois candidatos não podem se dar ao luxo de ignorar 35 milhões de pessoas assistindo a um programa. Nenhum podcast. O podcast do Bolsonaro foi visto por 570 mil pessoas. O do Lula foi visto por 300 mil pessoas. O horário eleitoral, se juntar tudo, vai dar em torno de 20 a 25 milhões de pessoas nos grandes momentos do horário eleitoral gratuito. Nenhum programa de televisão, nem o debate da Globo, nada, nenhum, atinge 35 milhões a 40 milhões de pessoas simultaneamente, como o Jornal Nacional faz. Não dá para um candidato que quer ganhar a eleição ignore essa audiência. Um quarto do eleitorado brasileiro vai estar assistindo o Jornal Nacional e isso pode ser fundamental para decidir se vamos ou não vamos ter segundo turno. Por isso, ainda que fale-se mal da Globo, Bolsonaro e Lula tinham que ir, de fato, eles estão certos em ir à sabatina. Por isso mesmo é que eles se organizaram, aceitaram o convite, mesmo dando trabalho, e vai ter embates com Bonner e Renata. A expectativa é que hoje, nessa segunda-feira, o do Bolsonaro e na quinta-feira o do Lula pegue fogo, porque eles não são pessoas de ignorar o que eles falaram. Provavelmente eles vão voltar a alfinetar a emissora dentro da emissora, e a gente precisa ver qual vai ser a estratégia do Bonner e da Renata para lidar com os dois. A cobertura completa das sabatinas do Bolsonaro e do Lula você vai ver lá no Na Telinha. Assim que terminar a sabatina do Bolsonaro hoje, já vamos publicar a audiência, vamos publicar o bate-boca, vamos publicar tudo que aconteceu. Eu tenho a coluna lá, estará publicada. E na quinta-feira a mesma coisa com o Lula. Vamos fazer a cobertura completa. E
meia-noite sai no canal um outro vídeo, a análise de como foi a entrevista de cada candidato. Hoje do Bolsonaro, amanhã do Ciro, quinta do Lula e sexta da Tebet. Então, se você ainda não se inscreveu no canal e quer saber a análise da entrevista dos candidatos, de Lula, Bolsonaro e dos outros no Jornal Nacional, se inscreva agora no canal do Danilo César, ative a notificação porque vai ter vídeo ainda hoje falando disso. E conta aí pra mim nos comentários qual sua expectativa para Bolsonaro e Lula no Jornal Nacional. Você que vota em um dos dois, acha que eles fizeram certo em aceitar a entrevista ou deveriam ter ignorado já que eles falam tão mal da Globo? Conta aí pra mim.